Depressão, né? Nós falamos há 15 dias atrás. E depois, na continuidade, nós falamos sobre suicídio. E hoje, como é um bloco, é um assunto, né, interligado, o irmão Franciel estará ministrando sobre enfermidades psicossomáticas. Os irmãos que não têm a revista, nós iremos ler Isaías 53. Aí depois a gente vai para Mateus 10, versos 5, 6, 7 e 8. Amém, irmãos? Amém. Diz assim, irmãos. Vou ler o textual aqui para a gente ver. Diz assim o textual: E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Apocalipse 21, verso 4. Verdade aplicada. É importante que exista uma parceria entre família e igreja para a identificação,
doenças. Agora vamos entrar no texto. Isaías 53. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho da gente, nem entrareis em cidade de samaritanos. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregar, dizendo: é chegado o reino dos céus. Vamos ler o 8 todos juntos? O 3. 1, 2, 3. Curai os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Amém, meus irmãos? Pastor, vai fazer uma consideração antes da palestra? Não? Então vamos orar a Deus mais uma vez? Senhor Deus, nós te louvamos nessa noite, Senhor, porque aprove o Teu Espírito nos conduzir e nos conscientizar, nos estimulando para essa necessidade de aprendizado, Senhor. Nós estamos aqui de posse da Tua Palavra, onde trataremos, Senhor, dessa doença, dessa malignidade que tem acometido a muitos. Senhor, dê graça ao Teu servo, Franciel, para que ele possa discorrer dentro das orientações do Teu Espírito. Senhor, ajuda ele. Senhor, dê graça, dê êxito para a glória do Teu nome. Senhor, que venhamos a absorver, Senhor, o conteúdo ao qual o Teu Espírito estará dando ao Teu servo, para a mudança interior das nossas vidas, Senhor, para a nossa edificação espiritual, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos, que paz do Senhor, amém? Meus irmãos, graças a Deus por mais uma semana. Lição de número 9. Eu acho que a lição de número 9, ela fecha um bloco, como o Claudio disse, sobre, acho que as principais doenças que têm afetado hoje a nossa atualidade, o atual século, né? Ou pelo menos a sociedade atual. Mas eu quero frisar duas coisas. Primeiro, eu quero que os irmãos deixem a Bíblia aberta, que eu vou usar a Bíblia de vocês essa noite. Segundo, o texto áureo que está lá em Apocalipse 21, 4, parte A. Talvez esse seja o texto central do que nós vamos falar hoje, o assunto que será tratado hoje aqui. Em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 4, a parte A, diz assim: Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor. Tudo que nós estaremos falando essa noite vai estar pautado nos três objetivos principais da lição nessa noite. Claro, irmãos, que quem domina essa noite é o Espírito Santo de Deus, mas nós estudamos baseado no que a lição nos apresenta, e a lição tem três objetivos principais nessa noite. O primeiro objetivo é apresentar a relação entre a doença e o pecado. Muitas vezes nós entendemos de maneira errada a questão da relação que existe entre a doença e o pecado. Nós vamos falar bastante disso nessa noite. O segundo objetivo da lição é ensinar sobre doença mental e suas características. Então, existe algumas características para a doença mental. E aí, de antemão, irmãos, eu quero dizer que existe muito preconceito na sociedade de maneira geral e na igreja também. Quando a gente usa esse termo doença mental, logo vem na cabeça da maioria das pessoas de alguém que é louco, uma pessoa que perdeu o juízo. Mas a gente vai ver que existem classificações, e todos os tipos de doença, assim como a depressão, síndrome do pânico, todos esses tipos de
doenças, eles são classificados sim como doença mental. Então, quando a lição fala de doença mental, vamos tirar da nossa mente se algum dia a gente pensou isso. Antigamente a gente falava que o doente mental é aquela pessoa que é louca, né? O louco ali. Não é isso, irmãos. Doença mental qualquer um de nós pode ter, pode desenvolver e pode, inclusive, estar passando por ela. Então, ensinar sobre doença mental e suas características é o segundo objetivo da lição. E o terceiro objetivo da lição, que é um objetivo já bem mais específico, que é falar sobre a esquizofrenia. Que a esquizofrenia aqui no caso já é o tipo mais acentuado de doença mental. Nós vamos falar sobre isso também nessa noite. E não só falar sobre a esquizofrenia, até mesmo porque nós não somos especialistas na área, mas eu acredito que o mais importante é qual é a postura da igreja diante de pessoas que sofrem com este mal. Como que a gente pode, como igreja, ajudar? Eu acho que isso é mais importante. Então, esses três objetivos é o que a gente vai tratar essa noite aqui. Para começar a tratar sobre os objetivos, e o primeiro objetivo é relacionar o pecado com a doença. Nós vamos lá, abra comigo o livro de Gênesis. Gênesis no capítulo 1. O irmão Dionísio tinha falado ali comigo no começo da aula sobre essa palavra psicossomática, né, Dionísio? Então, psicossomática, se você for traduzir ao pé da letra, essa palavra ela quer dizer doenças que estão na mente, que elas são somadas por algumas circunstâncias. Então, a gente vai ver que uma doença mental, uma doença que afeta a mente, ela nunca está isolada, ela sempre está dentro de um contexto. E a psicossomática é a ciência que estuda isso. Então, a soma de vários fatores que vão acarretar numa doença mental. Certo, irmão Dionísio? Então, gente, Gênesis 1. Texto bem conhecido de todos os irmãos. Nós vamos tentar relacionar aqui a doença e o pecado. Gênesis 1, no versículo 27, quem achou pode ler para mim. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Amém. Então, aqui todos nós conhecemos a história da criação. Nós vemos que Deus trabalhou aí durante 6 dias para criar tudo que existe hoje. E nós vemos que a coroa da criação de Deus foi o homem e a mulher, né? Deus, para tudo que Ele criou, Ele disse haja e houve. Para o homem e para a mulher não. Deus usou as suas mãos para criar o homem e a mulher. E o texto que a Luana acabou de ler diz que Deus criou homens e mulheres à sua imagem e à sua semelhança. Deus os criou. No início aqui, irmãos, não existia doença, né? Não existia doença no início. Tudo era perfeito como Deus tinha criado. E no versículo 31 de Gênesis 1 vai dizer assim: Deus viu que tudo que havia feito tinha ficado muito bom. Então Deus olhou para tudo que Ele tinha criado e Deus fala assim: olha, tudo que eu criei ficou muito bom. Então, nessa época não existia doença. O ser humano foi um projeto de Deus, o homem foi um projeto de Deus, que não era esse projeto que existe hoje, não era como Franciel e não era como vocês. Nós éramos perfeitos sem doença, né? Então, Deus cria a humanidade com um propósito. Deus tem um propósito para criar a humanidade. Deus cria todos os seres viventes e Deus fala para o homem assim: ó, você vai dominar sobre tudo isso. Sobre tudo isso você vai dominar. Vocês vão se alimentar de todos os vegetais e vocês vão dominar sobre todas as criaturas que existem, tanto na terra, no céu, no mar. Vocês vão dominar sobre isso.
e vocês vão viver bem. Todo mundo vai viver em harmonia. Esse era o projeto de Deus. Mas, no decorrer do caminho, como todos os irmãos sabem, e é até bom a gente frisar antes da gente falar do pecado, porque quando o pecado entra no mundo, o projeto de Deus, que era perfeito, foi desconfigurado por causa do pecado. Quando o homem desobedece a Deus, ele se coloca numa situação onde Deus precisa de algo para poder tirá-lo dessa situação. Mas depois que o pecado entra no mundo, nós não estamos mais livres da morte, porque a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. E as doenças, irmãos, simplesmente são Deus dizendo para nós: olha, vocês pecaram um dia e por causa do pecado vocês vão morrer, vocês não vão viver eternamente. Então todos nós, em algum momento, vamos adoecer. Claro, existem pessoas que são mais saudáveis, né? Tem aquela pessoa que você pega e fala assim, a irmã mesmo aqui que estava pregando no domingo, uma palavra muito boa, ela falou pra gente que ela fazia 40 anos que ela não ia no hospital e nem tomava nenhum remédio. Com 68 anos, né? Porque ela falou que tem 68 anos, ela falou, olha, 40 anos que eu não tomo nenhuma medicação, nenhuma S, e 40 anos que eu não vou no médico. Então, Deus muitas vezes abençoa algumas pessoas com mais saúde, mas isso não quer dizer que nós não vamos adoecer. E o final de todos nós é igual. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte e nenhum de nós vai escapar dela, a não ser que Jesus volte antes. Se Jesus voltar antes, seremos arrebatados e não morreremos, mas do contrário, todos nós morreremos. Então, Deus cria um projeto e fala assim: olha, vocês vão multiplicar, vocês vão encher a terra, vocês vão dominar sobre ela. E quando a Bíblia fala que a terra estava cheia da glória de Deus, a glória de Deus era a criação. O Salmo 19, abram comigo lá o Salmo 19. Salmo 19, pode ler o verso 1 e o verso 2, quem achou? O céu manifesta a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Pode ler o 3, Bruno, por favor. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes. Então, o que o salmista está dizendo aí? O salmista está dizendo, olha, não precisa de nada para glorificar o nome de Deus, porque a própria criação de Deus já glorifica o seu nome. Então o salmista está dizendo, quando a gente olha para o céu e vê as estrelas, e quando a gente vê tudo que Deus criou, a natureza por si só já dá testemunho da glória de Deus, de como Deus é poderoso e de como Deus é perfeito. Então nós éramos a coroa da criação. Deus criou todas as coisas e quando Ele nos cria, é aquela expressão que as pessoas usam, era a cereja do bolo, né? Para quem gosta de cereja, tem gente que não gosta. Mas nós éramos a coroa da criação. Só que no decorrer do caminho a gente acaba, como sempre, desobedecendo a Deus. Aí eu quero que vocês abram comigo Gênesis 5. Gênesis 5, no versículo 3, quem achou pode ler. E Adão viveu 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete.
Então, o que a irmã Aline ali acabou de ler, eu tinha lido para vocês lá atrás que Deus tinha criado homens à sua imagem, à sua semelhança Deus criou. Mas depois do pecado, e a história do pecado aqui eu não vou entrar nesse método, porque todos vocês já conhecem, mas depois do pecado, e a epígrafe desse texto vai dizer assim, a descendência de Adão, você vai ver que os filhos de Adão não são mais a imagem e semelhança de Deus. A Bíblia vai dizer que a descendência de Adão foi a sua imagem e a sua semelhança. A imagem e semelhança de Adão. É como se Deus tivesse falado assim, eu criei algo perfeito, sem mácula, sem mancha, sem pecado. E aí vocês desfiguraram o que eu tinha de perfeito. E aí agora a humanidade é a imagem e semelhança de nós mesmos. Os filhos de Adão são a sua imagem e a sua semelhança. É Deus dizendo, agora não existe mais perfeição. E todos vocês estão fadados à morte. E para que nós morramos, precisa existir uma motivação. Claro que existem algumas exceções, né? Existem as pessoas que morrem de acidente, que morrem de catástrofe, que morrem das mais variadas maneiras. Mas via de regra, se você não sofrer nunca nenhum acidente na vida, se você nunca tiver presente em nenhuma catástrofe, em algum momento você vai adoecer e morrer. Seja de causa natural, como alguns médicos dizem quando alguns idosos morrem, morreu de causa natural. O que é a causa natural? É quando o seu corpo não aguenta mais, quando falece todos os órgãos e o funcionamento do seu corpo não existe mais. Então, todos nós, em algum momento, estamos fadados a isso. Por quê? Por causa do pecado. Então, quando o pecado entra na humanidade, e aí agora entra a importância de nós fazermos um paralelo aqui, ou abrir um parênteses, né? Geralmente, quando a gente fala de doença, e ainda mais falando de doença mental, que é sobre o que a gente está falando essa noite, né? Essas doenças psicossomáticas é um pacote de doença que afeta a nossa mente. E geralmente quando a gente fala de doença mental, a gente tem a ideia de ligar isso diretamente a uma ação demoníaca ou ligar diretamente a um pecado propriamente dito. Na realidade, todas as doenças de maneira geral, elas estão ligadas ao pecado, mas é esse pecado aqui que nós cometemos lá em Gênesis através de Adão. Esse é o pecado que faz com que todos nós adoeçamos hoje. Então, muitas vezes as doenças elas não estão ligadas diretamente a uma ação demoníaca ou a um pecado propriamente dito pessoal de quem está sofrendo com a enfermidade. E ainda mais quando a gente fala de doenças mentais, a gente tem a tendência a levar isso só para o lado espiritual. Quando nós temos que entender que existe o lado espiritual, mas existe o outro lado também. Assim como um crente adoece, tem um problema no rim, tem um problema no coração, tem um problema nos músculos, nos nervos, seja onde for, quem serve a Deus também pode ter um problema na mente, um problema mental. Os problemas, eles são iguais, são enfermidades. O problema é que quando é do pescoço para cima, a gente tem a tendência a não tratar da mesma maneira. Mas da mesma maneira que eu tenho miopia e astigmatismo, uma pessoa também pode ter um problema mental. São doenças que todos nós estamos sujeitos a passar por elas. Mas vamos lá para Romanos 3. Por favor, abra comigo. Romanos 3. Quem achou pode ler o versículo 23 para mim. Por favor. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Então, o pecado criou uma separação aí entre nós e Deus. E aí eu falei para vocês que na criação
Deus tinha um objetivo claro, uma intenção clara para a humanidade, mas nós nos desviamos, no sentido literal da palavra, do objetivo de Deus. E aí, por causa do objetivo de Deus, por causa de ter desobedecido a Deus, todos nós fomos colocados no mesmo patamar. E é esse patamar de Romanos 3, 23. Todos pecaram. Todos, sem exceção. Todos, sem exceção, pecaram. Nós não conseguimos mais sermos isentos do pecado, né? O salmista vai dizer assim: em pecado fui formado, né? Então todos nós estamos classificados da mesma maneira, e muitas vezes a gente pensa que a nossa classificação é diferente, mas a nossa classificação não é. Nós estamos enquadrados aqui em Romanos 3:23. Então pecamos e estamos separados da glória de Deus. Perdemos o direito que tínhamos. Mas o 24 vai dizer assim, eu vou ler o 23 de novo. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, Deus, durante toda a história da humanidade, Deus usa vários homens, né? Deus começa com Adão, e aí vem Abraão, vem Isaac, vem Jacó, vem José, vem Noé, vem todos os homens, e nenhum homem é capaz de sair desse contexto aqui, de pecado. Nenhum. Por mais que tenham sido homens de Deus, usados por Deus para fazer a vontade de Deus em uma determinada época, mas todos pecaram. Todos pecaram. E aí Deus pega e fala assim um dia, Deus pega e fala: olha, na realidade, o sacrifício que vocês estão fazendo não tem mais valor para mim. E aí Deus envia o seu Filho para criar uma aliança, ou para refazer uma aliança que até então estava quebrada. E aí, através da morte de Jesus Cristo, todos nós somos novamente justificados através da morte de Jesus Cristo. Então, nós conseguimos perceber que existe aí um paralelo, existe uma relação direta entre as nossas enfermidades e a nossa realidade de seres pecaminosos. Depois que o pecado entrou na humanidade, todos nós estamos fadados a adoecermos e a morrermos, todos nós, sem exceção. Mas é importante frisar que diante dessa realidade, diante desse cenário, Deus trouxe alternativa para nós, mesmo sem nós merecermos, porque eu nunca mereci. Você que está aí sentado também nunca mereceu. E não existe nada que eu e nem você possamos fazer para anular essa sentença de todos pecaram e destituídos estão. Mas Cristo morreu por mim e por você. E a Bíblia vai dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas enfermidades todos nós fomos sarados. Eu comecei aqui com vocês com um texto que um dia Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. Muitas pessoas interpretam esse texto de maneira errada, porque esse texto aqui está falando da volta de Cristo. O choro não vai cessar aqui, a enfermidade também não vai cessar aqui. Todos nós continuaremos sofrendo enquanto estivermos aqui. Mas essa promessa aqui, ela só é possível porque um dia Cristo morreu na cruz por mim e por você. E esse dia vai chegar. E quando esse dia chegar, todos nós não teremos mais doença, não teremos mais enfermidade, não teremos mais nada que nos aflija.
Porque um dia Deus conquistou através de Jesus Cristo esse direito para nós. Mas vamos seguir na lição. A lição vai dizer também que as doenças psicossomáticas, ou deixando essa palavra complicada de lado, as doenças da mente, elas têm características, né? Essas doenças têm características específicas. Então, primeiro eu falei para vocês que existe uma relação direta entre doença e pecado, e a gente precisa entender isso. Claro, irmãos, não me entendam errado. Vida espiritual, como o pastor Valdir que me antecedeu falou, ela existe. Opressão maligna também existe. Não é à toa que Efésios no capítulo 6 fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, sim contra principados e potestades. A gente sabe que a vida espiritual ela existe. O que a gente tem que tomar cuidado é para não generalizar. Nós somos especialistas em apontar e em tirar conclusões erradas, né? Muitas vezes as pessoas que estão passando por um problema na mente, um problema psicossomático, elas precisam de apoio, elas precisam de tratamento. E nós, como igreja, temos esse papel. Então, eu convido você a nunca ir para nenhum extremo, porque todo extremo leva a gente ao erro. A gente não pode esquecer que existe vida espiritual, mas a gente não pode também atribuir tudo à vida espiritual. Nós temos que estar ali no meio do caminho. Paulo diz que a gente precisa ser temperado, né? Temperado aqui é no sentido de equilíbrio. Nós precisamos ter esse equilíbrio. Então nós nunca, dentro da igreja, podemos olhar para uma pessoa e julgar essa pessoa. Nós devemos sim apoiar, orar e estar do lado. Eu falei para vocês nas duas últimas terça-feiras que uma pessoa que passa por depressão, uma pessoa que comete uma tentativa de suicídio, isso é um pedido de socorro muitas vezes. Muitas vezes a pessoa que tenta tirar a sua própria vida, ela está falando, alguém olha para mim, alguém me enxerga, eu estou aqui, eu preciso de ajuda. E muitas vezes a gente acha que não. A gente acha que é isso. Se a pessoa serve a Deus, jamais que a pessoa vai passar por uma coisa dessa. E nós estamos errados quando a gente pensa assim. Então, essas doenças psicossomáticas, elas têm afetado toda a humanidade de maneira geral. Não existe ninguém que está isento, não existe ninguém que está imune a isso. Não existe ninguém. E aí, agora eu vou mostrar para vocês por que ninguém está imune a isso. Então, tirando aquela visão, né, eu lembro que na minha infância, na rua que eu morava, tinha uma família, e essa mãe ela tinha 2 filhos, né? E os 2 filhos tinham problemas mentais. Parecia que era algo, parecia não, hoje a gente entende, mas há 30 anos atrás, o estudo sobre essas doenças ainda não estava como está hoje. E aí você imagina isso há 50 anos atrás, ou há 100 anos atrás, ou na época da Bíblia mesmo, né? Muita gente fala, mas a Bíblia não trata, né, de problemas psíquicos, problemas mentais. É claro, irmão, já existia lá naquela época, mas ninguém nem percebia. Tratava isso como uma tristeza profunda, como um problema passageiro. Aquele menino que chamava no texto de lunático. Exatamente. A gente não entendia as coisas. E eu, voltando no tempo da minha infância, há 30 anos atrás, eu lembro que na minha rua tinha esses 2 rapazes, e eles eram da mesma família e já tinha um tio também que tinha problema mental. E aí, existe um fator genético comprovado cientificamente. A ciência diz que isso pode também ser passado geneticamente, de pai para filho ou entre uma família. E aí eu lembro que esses 2 jovens,
eles não podiam sair na rua. Quando eles saíam na rua, eles tiravam a roupa, tacavam pedra na janela, saíam correndo, entravam na frente dos carros. Eles não tinham discernimento, nenhum tipo de discernimento. Hoje eu entendo que esses jovens, eles sofriam de esquizofrenia, que é o ápice dessas doenças mentais. É a forma mais aguda, onde a pessoa perde o senso, a pessoa perde a claridade e ela não age mais como uma pessoa normal. E quando a gente vê uma pessoa não agindo mais com normalidade, a tendência natural nossa é excluir essa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa não é normal como eu. Eu tenho um caso na minha família, irmãos. Eu tenho um irmão que a Cátia não me deixa mentir. O meu irmão era normal. A vida toda meu irmão foi normal. Eu dormi na mesma cama com meu irmão durante uns 10 anos. A gente dividia a mesma cama. Ele é 4 anos mais novo que eu. E ele é uma pessoa que hoje ele sofre de um transtorno mental grave. Ele não consegue se relacionar com ninguém. Ele vive isolado e ele tem muita dificuldade de se comunicar até com a gente que é da própria família. Infelizmente, ele tem 30 anos e esse problema ele se mostrou depois da adolescência. E ele nunca quis ser tratado. Ele nunca quis ir ao médico. E a tendência natural, eu falo porque eu tenho isso na minha família, eu já ouvi vários comentários de pessoas falar assim: o teu irmão é doido, o teu irmão tem um problema, por que o teu irmão age assim? A gente tem essa tendência natural a rejeitar tudo que não é igual a nós. E a primeira coisa que uma pessoa que tem um problema desse faz é agir completamente fora da normalidade. Por exemplo, o meu irmão, se a gente não obrigar ele, não corta o cabelo, ele não toma banho, ele não troca de roupa. Tudo isso a gente tem que forçar ele a fazer. Ele nunca namorou, ele nunca teve uma vida normal como qualquer outra pessoa. E o que a gente faz? A gente exclui? A gente ignora? Não. Não, porque a Bíblia não diz isso e Deus nunca quis isso. Deus quis que a gente sempre amasse. Jesus um dia falou: se você quer cumprir os meus mandamentos, ama a do próximo como a ti mesmo. E onde nós estamos diante disso? Mas eu andei um pouco aqui para frente falando de esquizofrenia, mas eu ainda vou chegar lá. As doenças mentais, elas tendem, dentro da sociedade, pasmem isso, a gente está no século 21, onde existe uma globalização e as informações, uma informação sai daqui e chega na China em fração de minutos, mas até hoje existe muito preconceito envolvido nisso. E nós também aqui, igreja, temos uma fatia desse preconceito. Mas vamos lá, algumas características de pessoas que estão passando por algum problema mental. Vamos lá. Ansiedade. Acho que está ficando até repetitivo aqui, né? Vocês estão falando assim, Franciel, mas toda semana você fala sobre ansiedade. Mas não é. A ansiedade, ela é um precursor de grande parte dos problemas mentais. Vamos abrir lá, alguém abre comigo 1 Pedro 5:7. A gente percebe que, apesar de nem toda doença ter um cunho propriamente espiritual, a gente percebe que dentro da Bíblia tem orientação para todos esses problemas. A gente consegue encontrar dentro da Bíblia orientação, né? A orientação bíblica, irmãos, não isenta a gente de se tratar. Como eu disse para os irmãos anteriormente, não vamos para nenhum extremo. A gente precisa sim se tratar.
mas é importante levar em consideração o que Deus tem a dizer sobre esses problemas. Então, 1 Pedro 5,7 está dizendo aqui, ó, lancem as suas ansiedades sobre alguém. Sobre quem? Sobre alguém que pode resolvê-las. Não é para você guardar a sua ansiedade para você. Como eu disse aqui há semanas atrás, né? Se preocupar tanto com algo que não está nas suas mãos resolver, né? E todos nós, sem exceção, eu, você, pastor, todos nós sofremos de ansiedade em alguma maneira. E Deus vai dizer, olha, não fica ansioso. Olha para mim, e aquilo que você tem de ansiedade, aquilo que está fazendo você perder a paz, lança sobre mim. Lança sobre mim, porque eu posso te ajudar. Mas aí, se a gente for lá para Mateus 6, 27, alguém abre o livro? Inclusive esse texto faz parte da campanha, né, pastor, que as irmãs estavam na quinta-feira. Foi bastante discutido aqui essas últimas semanas. Mateus 6, 27, alguém encontrou? Em qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, apresentar um pouco a sua estatura? Então, Jesus está dizendo aí, vocês tentam fazer de tudo para resolver os problemas. Na realidade, vocês fazem de tudo para resolver os problemas. Mas existem problemas que vocês não podem resolver. Existem problemas que vocês não têm capacidade de resolver. Existem problemas que sou só eu que resolvo. E esses problemas que você não pode resolver, aqui em outras palavras, Jesus está querendo dizer o quê? Tem coisas que você não consegue fazer. Você é limitado, você só vai até certo ponto. Tem áreas que você não vai conseguir chegar. E aí Jesus pega e fala assim, quem de vocês, com todo o esforço que vocês têm, consegue aí acrescentar um povo da estatura? Você consegue crescer baseado no seu esforço? Jamais. Você só vai crescer se eu permitir. Então não está na mão de vocês. Em outras palavras, Cristo está dizendo assim, ansiedade, ela existe, e Jesus já conhecia lá atrás. Se lá atrás, né, pastor, já existia ansiedade, imagina hoje, onde nós vivemos uma realidade que tudo é para ontem. Ninguém sabe esperar nada. Nós não sabemos esperar nada. O retrato da nossa sociedade é um retrato da sociedade que não espera por ninguém e nem por nada. Nós não sabemos esperar. Nós não sabemos. E aí se a gente parar para analisar, e esses dias atrás eu estava até pensando, isso reflete em toda a nossa maneira de viver. Um exemplo disso é, por que nós padecemos com tantas dívidas e a gente vai para o lado financeiro? É justamente por causa da ansiedade. É justamente porque a gente acha que tem condição de ter algo que a gente não pode ter. E a ansiedade, ela vem para dizer o quê? Você pode ter agora o que talvez você demoraria 2 anos para ter, mas você pode ter agora. E a gente não quer esperar. Então o que a gente faz? Carnê das Casas Bahia, cartão de crédito, financiamento. Tudo isso é ansiedade. Eu vi um economista dizendo, e eu não sou economista, mas ele disse o seguinte, ele falou assim, financiamento é a prática mais errada que existe. Para quem deseja ter a vida financeira equilibrada, não entra em financiamento. E em outras palavras, ele disse assim, financiamento é você pegar o seu dinheiro e jogar fora. E faz todo sentido, porque se nós analisarmos a nossa realidade aqui, principalmente aqui no Brasil, qual é a classe aqui do Brasil que mesmo em pandemia tem lucrado e ganhado muito dinheiro? São os banqueiros. São os bancos. Olha lá e entra quanto que o Bradesco lucrou, quanto que o Itaú lucrou, quanto que o Santander lucrou. Sabe por que ele lucrou? Porque eu e você vamos lá pegar dinheiro emprestado. Influenciado. Pega dinheiro do BNDES com menos 2% de juros ao ano e repassa essa dívida para o consumidor final a 5,5%, 6%.
Então, a ansiedade, esse modelo de vida, esse modelo de viver, faz com que a gente, muitas vezes, a gente caminhe e não consiga sair do lugar. Muitas vezes. Por quê? Porque o modelo que hoje foi passado para a gente, que a gente já nasceu nesse modelo, você pode. Você pode tudo, você consegue tudo. Ah, mas tem que esperar? Ah, não, eu posso conseguir hoje. Mas você não tem condição, mas você pode. Isso é ansiedade. É ansiedade. E claro, irmãos, entenda aqui nessa noite, eu não estou falando de necessidades básicas, né? É óbvio que ninguém vai passar fome, é óbvio que ninguém vai ficar sem ter onde morar, porque não quer entrar numa dívida. Eu estou falando aqui do que não é uma necessidade básica ou imediata, né? Muitas vezes, por exemplo, isso acontece mais com homens, né? As mulheres estão mais isentas nessa área, mas eu vou chegar nas mulheres também. O homem, por exemplo, a maior parte, pelo menos, dos homens gosta de carro, né? Então, o camarada vê aquele carro, e aí eu, por exemplo, eu tenho um carro que custa 20 mil, mas eu olho para o carro do outro irmão que custa 50 e eu acho ele muito bonito. E eu falo, olha, como que eu ficaria bonito naquele carro de 50 mil? Mas o irmão que tem o carro de 50 mil, ele tem condição de ter o carro de 50 mil. E eu não. Eu tenho condição de ter o de 20. Que está me servindo. Para o mesmo lugar que o irmão vai com 50 mil, eu também vou com o de 20. É só colocar gasolina. Mas aí o que eu pego e faço? Eu pego e falo assim, não, eu tenho que ter o de 50. Porque o de 50 é melhor. Ar-condicionado individual, freio ABS, direção elétrica, isso aí, meu coração chega a tremer quando eu ouço essas. Então, irmãos, a gente por ansiedade, aí o que eu faço? Eu pego meu carro de 20 mil, chego na agência, a agência vai falar assim, eu dou 10 no seu carro, aí falta 40 para você financiar, aí eu financio 40 para pagar 70. É a realidade, irmãos. É a nossa realidade. Isso é ansiedade. Talvez eu consiga ter o carro de 50 mil daqui 2 ou 3 anos, mas eu não quero esperar. Eu quero ter hoje, agora. Eu preciso agora. E aí nós temos que parar para pensar o que a gente realmente precisa. Será que nós também não estamos sendo engodados por esse sistema de sociedade que existe? O que será que a gente realmente precisa? Né? E a ansiedade, ela fala disso. E a gente vai falar também de insatisfação. A Bíblia é completamente contrária a isso. Completamente contrária. Então nós vivemos, na realidade, um dia o Valdir comentou uma coisa aqui que eu achei bastante interessante. O Valdir falou assim, que não existe uma pessoa que não é influenciada pelo meio que ela vive. De alguma forma, de uma forma ou de outra, você vai acabar sendo influenciado. Por mais que a gente ache que não. Principalmente a gente que é crente, né? A gente fala, eu não. O mundo está lá fora. Eu não sofro influência do mundo. Sofre sim. Todos nós sofremos. E aí a gente tem que vir aqui para dentro da palavra de Deus, para a gente não cair nessa ansiedade, que é a precursora aí de vários problemas psicossomáticos. A gente tem que olhar para dentro da vida e falar, mas peraí, eu preciso, Deus é para agora, lança diante de Deus, coloca lá diante de Deus, o que você precisa, Deus sabe o que você precisa. A palavra de quinta-feira das irmãs repetiu durante várias vezes, olha, eu cuido dos passarinhos, eles não trabalham, mas mesmo assim não falta comida para eles. Eu cuido dos lírios do campo, eles também não tecem, nem fiam, mas a roupa deles é muito mais bonita do que qualquer riqueza pode comprar. Então é Deus falando assim, vocês estão ansiosos porque vocês querem, porque eu na realidade tenho cuidado de vocês. É isso que Deus está falando. A ansiedade é algo humano, não vem de Deus. Em outras palavras, Deus está falando assim, eu cuido de vocês, eu não sei por que vocês estão assim. Mas vamos seguir.
ansiedade, abram comigo lá para a gente encerrar a ansiedade no Salmo 94. Ô, Franciel, Oi, querido. enquanto o homem ele é ansioso por carro de 20 mil, 50 mil, a mulher é um sapato de 100. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar e vou usar a minha esposa como exemplo. Salmo 94. Salmo 94, verso 19. Quem achou, lembra aqui, por favor. Multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações recrearam a minha alma. Amém, irmãos? Amém. Acho que falar de sapato aí, os irmãos ficaram bem animados. E de novo, pastor. Multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações recrearam a minha alma. Em outras palavras, aí o salmista está dizendo assim, ó, quando eu me perturbei dentro de mim, quando eu comecei a ficar ansioso, o meu auxílio foi o Senhor. Aleluia! Foi em ti que eu busquei a calma, foi em ti que eu busquei solução. É isso que o salmista está dizendo. E a ansiedade, irmãos, eu sou ansioso, você é, todos nós somos. Mas nós temos que estar constantemente colocando diante de Deus aquilo que a gente não pode resolver. E entendendo também qual é a nossa real necessidade. E aí, como eu falei dos homens, eu preciso falar das mulheres para não ficar injusto. Quando eu casei, irmãos, há 12 anos atrás, a gente foi morar numa casa alugada. Nós moramos por 3 anos, uma casa alugada. E eu lembro que quando estava fazendo os preparativos para o casamento, algumas partes ficam para o homem, né? Tipo, carregar as coisas, esses negócios, é os homens que fazem. E eu lembro, irmãos, de dar, acho que 4 viagens de carro para levar os sapatos da Kátia. Estou falando aqui diante de Deus, não estou mentindo não, né, irmãos? E nem estou exagerando. Porque ela guarda todos os sapatos nas caixas, né? Então você imagina, se você coloca os sapatos todos nas caixas, faz muito volume. E eu não podia amassar nem no caixa, viu, pastor? Senão eu desistia de casar. Então, e aí eu pergunto, quantos pés a Kátia tem? Né? Mas são coisas, irmão, não leva para o lado pessoal, tá, filha? Só usando você como exemplo. Mas assim, são coisas que a gente precisa parar para analisar, né? Ó, por exemplo, esses dias atrás a Kátia falou para mim assim: você só vai para a igreja com sapato preto. Eu falei, mas o sapato preto tá bom. Aí ela me obrigou a comprar um marrom. Aí eu fui e comprei um marrom também, para dizer que eu tenho 2. Mas o preto ainda está aqui, tá bom, irmão? Só uso a semana toda. Eu não venho para a igreja andando, eu venho de carro, o sapato não gasta algo. Eu não sei o seu, meu sapato dura 4, 5 anos, tranquilamente 6. Então assim, qual a necessidade que eu tenho, por exemplo, de ter vários sapatos? Não sei. Tempos atrás eu falei para a Kátia, você vai dar os sapatos que você não usa. Acho que ela deu mais ou menos uns 30 pares. Porque está lá, pastor, e nem usa. Né? E se a gente olhar para o lado, né? Sempre vai ter alguém que precisa. Talvez aquele que está lá na sua casa, que você usa, e ele também, tá? O defeito não é só da Kátia, não, meu também. Esses tempos atrás a Kátia falou: você tem 15 camisas dentro do guarda-roupa que você não usa mais. Dá para alguém. Mas não, a gente fica guardando lá. Parece que, né? Em algum momento a gente, não, irmão, não guarda não. Ajuda alguém, abençoa alguém, divide com alguém. Então nós temos que olhar para dentro de nós e vermos no que a nossa vida está baseada. Se a nossa vida está embasada dentro da palavra de Deus, onde a palavra de Deus vai falar, ó, existe remédio para a ansiedade, você não deve andar ansioso, o que você precisa eu vou te dar, então acalma o teu coração. Eu perdi na semana retrasada um amigo da minha idade, de 34 anos, teve um infarto fulminante, trabalhava comigo e ele coordenava um setor da empresa. E ele só me via estressado,
porque eu acho que a pior coisa é você lidar com pessoas, né, pastor? O senhor que é pastor sabe disso. A gente lidar com pessoas é complicado. E ele vivia o tempo todo estressado. E eu falava: Gilson, se acalma. Gilson, não precisa disso. Gilson, quando você for para casa, esquece o trabalho. Mas ele era aquela pessoa: não, eu tenho que resolver tudo. Infartou, irmão, no final de semana em casa, com um filho da idade da Larissa, uma filhinha da idade da Isadora, 34 anos. Então, irmãos, a ansiedade não leva a gente para lugar nenhum. A Bíblia vai dizer: olha, basta a cada dia o seu mal. Não conseguiu resolver hoje, irmão? Dorme em paz, amanhã você resolve. Não deixe que circunstâncias da vida tirem a sua paz, façam você entrar na ansiedade. E a ansiedade, ela é gradativa. Chega um momento que você não consegue mais sair disso, que você acaba estando num meio que você não consegue mais sair. Então nós precisamos olhar para a palavra de Deus e entendermos o que Deus quer para nós. Mas eu falei para vocês de ansiedade, mas tem também a depressão. Começa com ansiedade, e a ansiedade, porque quem é ansioso automaticamente tem a tendência de sofrer de depressão. Porque pelo fato muitas vezes de você não conseguir alcançar aquilo que você acha que precisa alcançar, aquilo te traz tristeza. É como se você olhasse para dentro de você e falasse assim: olha, eu não consigo. Por mais que eu faça, eu não consigo. E é isso que o inimigo da nossa alma quer, que você olhe para dentro de você e fale assim: olha, eu não sou nada, eu não consigo mesmo não. Não tem nada que faça eu alcançar o meu objetivo. Ele coloca até um objetivo na sua frente que nem é a vontade de Deus, para que você ache que você precisa alcançar aquilo para ser feliz. E na realidade a gente nunca alcança completamente. E aí vem a depressão. Abram comigo lá, irmãos, Filipenses 4:8, por favor. Quem achou pode ler. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensar. Aí Paulo está dizendo assim: olha, pega a tua mente, né, o teu coração, que a Bíblia fala de coração, que são os sentimentos, faz uma faxina, tira o que não é bom, tira o que te prejudica, tira o que te afasta de mim e começa a focar tuas energias nas coisas boas. Será que Deus tem dado alguma coisa boa para vocês aqui, irmãos, nessa noite? Eu tenho certeza que sim, para todos. Se você olhar, você vai ver que existem coisas boas para você focar. E aqui Paulo está dizendo assim: é o seguinte: muitas vezes nós ficamos depressivos porque a gente dá atenção para as coisas erradas. A gente tem a mania de olhar para o copo d'água que está pelo meio e falar: ele está quase vazio. Mas Paulo aqui está dizendo assim: olha para o copo e considere ele quase cheio. Olha da maneira que Deus quer que você veja as coisas. Coloca a tua energia, coloca o teu foco em coisas boas. Pense em coisas boas. Faça coisas boas. Muitas vezes a gente gasta toda a nossa energia pensando em algo ruim, pensando num problema, tentando resolver um problema que não cabe a nós resolver. E quando a gente vê, a gente está completamente sem força, porque a gente gastou tudo que a gente tinha de energia focando no que não é para focar. E aí Paulo fala aqui: olha, gasta a tua energia nas coisas boas. Olha para as coisas boas, pense em coisas boas, porque isso vai fazer com que você saia dessa situação. Mas ainda falando em depressão, eu estava estudando e eu achei um texto bastante interessante. Abra comigo lá em Hebreus 10:25.
Hebreus 10, 25, pode ler. Não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-vos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém. Olha como diz na minha Bíblia NVI. Não deixem de reunir-vos como igreja. Não deixe, o autor dos Hebreus está dizendo. Não deixem de se reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Tem gente que não quer ir para a igreja hoje, pastor? Será? Acho que era só naquela época, né? Hoje não tem. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Aqui o autor aos Hebreus está dizendo o seguinte: olha, isso aqui não são só 4 paredes. A Bíblia vai dizer que a igreja somos nós, mas esse templo aqui também é importante. A Bíblia está dizendo aqui o quê? Olha, vocês têm que cuidar uns dos outros. Vocês não podem deixar de congregar. Alguém disse que, mas o mesmo Deus que está aqui está dentro da minha casa. Amém, irmão, está sim. Mas nós não podemos deixar essa comunhão. Existe um motivo para isso. Existe um motivo para estar aqui. É para quando eu estiver capengando, que você olhar para mim e ver que eu estou triste, chega do meu lado e fala: Franciel, você precisa de alguma coisa? Eu estou aqui orando por você. Aleluia. É para isso. A comunhão que Deus quis que nós tivéssemos não é sem motivo. Nós precisamos dessa comunhão, porque nós vivemos como uma comunidade, um ajudando o outro. E essa sempre foi a vontade de Deus. Mas nós vivemos tempos tão estranhos, né, pastor? Porque muitas vezes a gente olha. Eu, por exemplo, congrego aqui há 20 anos. Esses dias atrás eu estava pensando, mas tem irmão que eu praticamente nunca nem conversei com o irmão. Só dou a paz do Senhor e olha lá. A gente vive tempos tão estranhos onde a gente não se importa mais com as pessoas. E o Evangelho é o contrário disso. Esses problemas, eles têm afetado a humanidade com tanta força, justamente por causa do individualismo do ser humano. Eu me tranco na minha casa e falo assim: não, eu estou bem, os meus filhos estão bem, então está tudo bem. Quem está do lado de fora é que se exploda. Essa é a realidade, irmãos, que a gente vive. A gente acaba não se importando mais com as pessoas. E pasmem, eu estou falando aqui de igreja. E todos os meses nós ceamos. Participamos de uma comunhão onde a gente diz que todos nós estamos ligados no corpo de Cristo, formando com Ele um corpo só. Então, irmãos, nós temos que olhar para dentro de nós. Será que nós, com as nossas atitudes, não estamos dando mais força ainda para essas enfermidades que existem? Eu acredito que sim. Eu acredito que a gente podia ser bem mais efetivo na ajuda das pessoas que estão ao nosso lado. Se nós nos comportássemos mais, como a palavra de Deus diz, se nós observássemos mais o que a Bíblia diz, com certeza as pessoas sofreriam bem menos. Mas para encerrar a depressão, vamos lá para 2 Coríntios. 2 Coríntios 1. 2 Coríntios 1. Vamos ler aí, irmão, do 3 ao 5. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos console em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Olha o que Paulo está dizendo aos Coríntios. Ele está dizendo assim: olha, vocês são consolados por alguém, mas não é para você ser consolado por alguém só por ser, porque você é bonito, não. Você está sendo consolado por Deus hoje
é justamente para que você possa consolar também. Então é um trabalho em conjunto, irmãos. Deus não faz sozinho. Deus conta com você. Deus está falando assim, ó, vocês vão participar das tribulações de Cristo. Vocês vão sofrer enquanto vocês estiverem aqui, mas eu consolo vocês, para que vocês também consolem outros que precisam. Então nós nunca vivemos individualmente. Como igreja nós precisamos sim uns dos outros. Se engana quem acha que não precisa. Nós precisamos sim, irmãos. Nós temos que olhar. Nosso ponto de vista tem que mudar. E um dos fatores principais para quem sofre depressão é justamente que a pessoa que sofre depressão, ela tem a tendência natural a querer ficar sozinha. Ela sempre quer ficar sozinha, se possível for num quarto, com a luz apagada, porque a pessoa se sente num vazio, completamente desamparada. Mas a Bíblia está dizendo o contrário aqui, olha, as pessoas que sofrem problemas psicossomáticos, mentais, depressão, ansiedade, venham para a igreja. Aqui vocês vão encontrar apoio, além de palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, irmão, é responsabilidade do pastor. E através do Espírito Santo, Deus vai usar ele para trazer palavras para a igreja que a igreja necessita. Mas e a nossa parte? Como lado da igreja, você precisa apoiar o irmão que está do teu lado. Você precisa olhar para ele e enxergar se ele está passando por um problema. E como a palavra que a gente leu aqui, olha, você é consolado para que você possa consolar. Tribulações todos nós vamos passar. Mas se no momento que a Janete está passando por tribulação, eu consolo ela, porque Cristo me consolou, no momento que eu estiver passando por tribulação, ela também vai poder me consolar. É isso que Deus quer, é um modelo. O modelo é esse. Mas, para mim não me alongar mais, porque o tempo está acabando, insatisfação também é um sintoma de quem passa por um problema mental. 2 Coríntios 6,10. Leiam comigo. E eu vou ler só esse texto sobre insatisfação. 6,10. Como conquistados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada, tendo e possuindo. Olha o que Paulo está dizendo aí. Paulo está dando uma aula para nós insatisfeitos, né? Porque a gente tem a tendência natural a hoje, na hora que eu estava indo para a igreja, começou a chover aqui, né? A gente já está insatisfeito, porque começou a chover na hora de ir para a igreja. Ah, mas pensei que esse ano eu ia ser promovido, não fui, estou insatisfeito. Ah, eu pensei que esse ano o pastor ia me colocar como líder de algum grupo, não colocou, estou insatisfeito. Eu pensei que o meu marido ia dar aquele presente, ele não me deu, também estou insatisfeito. O marido, eu pensei que eu ia colocar aquele... eu vou falar de carro de novo, né? A gente está falando de carro. Eu ia colocar aquele acessório que eu queria lá, que eu vi, ou no meu caso, eu falei para a Cátia, pastor, que quando eu voltar para casa, né? Que eu estou morando na minha sogra já há algum tempo, eu estou aumentando lá na minha casa, eu falei que quando voltar para casa, eu vou comprar um videogame para o Gabriel, não é para mim. Gabriel. Por quê? O Gabriel está com 4 anos e precisa de um videogame. Né? Eu falei que a prioridade, a gente não tem nem cama, né, pastor? Mas eu falei que a prioridade é comprar o videogame. Eu falei, não, a prioridade número 1 é comprar o videogame. Então, muitas vezes, quando a gente é frustrado, que a gente não alcança aquilo que a gente quer, a gente se demonstra insatisfeito. E o insatisfeito, ele tem a tendência a fazer uma das coisas que Deus menos gosta, que é reclamar. Se tem uma coisa, irmãos, que Deus não se agrada, é quando ouve eu abrir a minha boca para reclamar. Porque quando eu reclamo, eu não estou reclamando de ninguém, eu estou reclamando de Deus, né, pastor? Se a minha vida está tão ruim, e foi Deus que me deu a vida, estou reclamando de Deus.
É como se eu estivesse olhando e falando assim: Deus, nada que o Senhor me dá presta, não estou satisfeito com nada. Mas Paulo vai dizer lá: olha, eu estou entristecido, mas sempre alegre. Aí você pega e fica imaginando como uma pessoa entristecida está sempre alegre. Entristecido, mas sempre alegre. Pobre, mas enriquecendo muitos outros. Pobre, mas enriquecendo muitos outros. Nada tenho, mas possuo tudo. O Paulo aí está dando uma aula para quem se acha insatisfeito. Porque muitas vezes a gente pode falar: mas eu estou insatisfeito porque você não sabe a minha situação. Né? A gente tem a tendência de achar que o nosso problema sempre é maior do que o do lado. Né? Mas Paulo está dizendo aqui: olha, eu não tenho nada, mas possuo tudo. O que Paulo está querendo dizer aqui? Ele está dizendo que em Jesus Cristo a gente tem tudo e a gente não tem motivo para estar insatisfeito. É isso que Paulo está dizendo. Ele fala: não interessa a situação que você está, você tem algo para oferecer e você tem que estar satisfeito. É o que Paulo está querendo dizer aqui. E uma coisa que eu li aqui, irmãos, é que a questão da insatisfação, ela está muito ligada a um sentimento que é muito perigoso, né? Justamente uma pessoa insatisfeita, ela não tem paz com Deus. E o insatisfeito, ele na verdade, ele busca essa paz que ele não conseguiu ainda. Mas lá em Filipenses, quando eu li, a continuação daquele texto vai dizer assim: ó, quando você lança as suas ansiedades sobre Cristo, quando você entra no seu quarto, fecha a sua porta, coloca de joelho, coloca tudo diante de mim, Deus está falando, eu vou colocar através do Espírito Santo uma paz no teu coração que excede todo entendimento, que ninguém vai entender. Porque essa paz aqui era a paz que habitava no coração de Paulo, quando ele falava assim: ó, eu sou pobre, mas eu enriqueço a muitos. Eu não tenho nada, mas tudo eu possuo. Ninguém entende isso, irmãos. Ninguém entende isso. Ninguém entende isso. Como a irmã aqui que pregou, acho que no sábado, ela falou de um caso de uma senhora que perdeu tudo, que foi despejada, que foi para debaixo da ponte, e ela continuava cantando: porque ele vive, posso crer no amor. Ninguém entende isso. Como que uma pessoa que está passando por uma situação dessa pode ter essa paz? Mas essa paz que excede todo entendimento, você não vai entender não, irmão, mas a paz de Deus vai habitar no teu coração. Glória a Deus, aleluia. Eu vou encerrar mais 5 minutos, pastor. Encerro? Pode? Eu vou encerrar dizendo, acho que eu falei para vocês aqui de ansiedade, de depressão, de insatisfação, e aí tudo isso culmina na infelicidade, de maneira geral. Então você olha para a sua vida e fala assim: eu sou infeliz. Infelizmente, esse ano de 2020 para mim foi um ano completamente infeliz. Salmo 28, irmãos. Salmo 28, verso 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Pelo que o meu coração salta de prazer e com o meu canto me louvarei. Então o salmista está dizendo aqui assim: olha, existe um motivo para eu estar alegre. O meu coração exulta de alegria e eu tenho essa alegria. Por quê? Porque Deus está comigo e Ele me ajuda. Talvez essa seja a consciência que falte para a maioria de nós. Irmãos, durante toda a sua vida, dificilmente você vai alcançar tudo que você sonha da maneira que você quer. Dificilmente isso vai acontecer. Dificilmente uma pessoa que vive aqui como nós vivemos, até mesmo dificilmente, não é impossível, né?
Ganhar na loteria é impossível, porque a gente não joga. Então, dificilmente a gente vai ter tudo aquilo que a gente almeja, no sentido material, em todos os sentidos, porque a gente gosta muito de status, a gente gosta muito de posição, a gente gosta muito de mandar e pouco de obedecer, a gente gosta muito de ter o melhor e nunca padecer com o pior. Mas talvez, irmãos, a vontade de Deus, muita gente interpreta aquela passagem errada, né? Você vai ser cabeça e não cauda, como se todo o melhor fosse só para mim. Por quê? Porque eu sirvo a Deus. Então, nós temos uma classe de igreja deprimida, depressiva, insatisfeita, ansiosa, porque eles colocam toda essa responsabilidade no Deus que eles servem. Eles acham assim: se eu não tenho o melhor, é porque Deus não me abençoa. E aí Deus está olhando para você e está falando assim: eu já te dei o melhor. Você tem algo que ninguém tem. Meu filho está voltando aí para te buscar. E Ele mesmo vai limpar dos seus olhos toda a lágrima. Então não existe motivo para você estar triste, infeliz, insatisfeito. Adore a Deus e agradeça a Deus pelo que você tem. Mas eu quero finalizar a lição. Não vou conseguir falar sobre esquizofrenia, mas esquizofrenia é o sentido mais agudo ali da depressão, né? Então a depressão evolui para um estado esquizofrênico, e aí no estado esquizofrênico a pessoa já perdeu o discernimento. A pessoa começa a ter alucinações. Por favor. O psiquiatra cuidou da minha mãe era esquizofrênica, né? Ele disse para mim que se eu puder esquizofrenia já não nasce. Exatamente. Em algum momento ela vai. Exatamente. Exatamente. Então, assim, eu quero encerrar com o texto de 1 Pedro. Eu tinha mais coisas para falar, mas o tempo não deixa. Encerrar com o texto de 1 Pedro. Eu quero ler com vocês aqui. 1 Pedro 1. Pedro 1, eu vou ler do 6 ao 9, acompanhe comigo aí e eu encerro essa noite. 1 Pedro 1, do 6 ao 9. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que, comprovado que a fé que vocês têm seja muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória, honra, quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não verem agora, creem nele e exultam com uma alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Eu agradeço. Glória a Deus. Glórias a Deus. Boa essa palavra. Nós temos tido esse privilégio nessas últimas terças-feiras de estudarmos esse assunto tão importante, e eu peço que a Deus que a igreja compreenda o verdadeiro sentido de uma vida cristã. Nós estamos sendo preparados, irmãos, para uma eternidade. Para uma eternidade. Não é só o momentâneo. No momentâneo nós vamos viver algumas dificuldades, sim. Nós vamos passar por algumas provações, sim. Mas o importante é a convicção
de que a alegria, a paz que sentimos através do Espírito Santo é muito maior do que toda e qualquer provação que nós temos que passar. Algumas vezes pessoas não compreendem mesmo, né? Pessoas não compreendem mesmo. Às vezes dentro de casa, né? Às vezes a irmã Leia fala para mim: eu não sei como que você consegue deitar e dormir feito um bebê, né? Com tanto problema na cabeça. Mas é que a gente não pode se entregar aos problemas. A gente se entrega a Deus. A gente deposita aos pés do Senhor, como nós ouvimos aqui nesses ensinamentos durante esses dias, que aquilo que nós não podemos resolver, resolvido está. Né? Resolvido está. Então, gente, a melhor coisa que nós podemos fazer é depositar toda a nossa ansiedade aos pés de Jesus e saber que nele nós temos a segurança de vencermos todas as provações. Todas as provações. E o viver diário, como igreja, como família, isso é lindo. Quantas pessoas que nós temos tido o privilégio ao longo de todos esses anos, num momento de dificuldade, recebemos uma palavra de apoio, uma palavra de carinho, uma ajuda, né? Um socorro. Quantas vezes o Senhor tem nos socorrido? Então não há motivo para nós ficarmos ansiosos pelo dia de amanhã. Não, entrega ao Senhor, confia no Senhor, e amanhã você vai ver que o novo dia vai te trazer alegrias, esperança e confiança naquele que tudo pode. Amém? Gente, amanhã nós temos aqui oração na igreja, estamos em oração constante pelas famílias. Às vezes eu não posso estar aqui com os irmãos, algumas vezes eu venho, mas de qualquer forma estou orando em casa. Também tenho um propósito com alguns irmãos que estão orando junto com a gente, também das 10 às 11 da noite, todas as quartas-feiras, em favor das famílias, em favor da igreja, em favor das pessoas que carecem desse conhecimento da palavra de Deus, para terem uma vida de confiança em Deus e poderem viver em paz. Amém, irmãos? Coloquemos o pé. Quinta-feira, a nossa campanha da vitória, nós temos um ciclo de oração. Sexta-feira, consagração pela manhã. Esse sábado é livre. E nós temos então, no próximo domingo, já de volta a nossa escola bíblica dominical, no seu horário das 8h45. Vamos estar aqui reunidas, todas as classes, né? Desde os pré-primários, primários, juniores, jovens, irmãos e irmãs, estudando aqui presencialmente a palavra de Deus. E à noite nós teremos aqui o nosso grande culto de louvor e adoração a Deus. Amém, irmãos? Eu quero chamar aqui o presbítero irmão Valdir para estar agradecendo a Deus pela reunião desta noite. Amém. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos. Deus possa recompensar cada um dos irmãos. Essas aulas para mim têm sido de grande significado, irmãos. Quando se trata das questões da aula, muitas das vezes a gente não entende, né? E uma lição tão simples, né? A qual alguém chega a dizer trivial. Trivial, você não pesquisa a fundo, né? Mas para nós que temos um entendimento, a gente observa, né? Que é necessário nós frequentarmos a aula da escola bíblica para a gente aprender, né? A gente tem um conhecimento panorâmico, né? Ainda que a gente não tenha um conhecimento específico, mas tem um conhecimento panorâmico, né? Eu sei que os irmãos estudam, tem irmãos aqui que fazem faculdade, né?
Os irmãos entendem, né? Tem um conhecimento básico, regular, monogâmico, panorâmico, quer dizer, você vai. Ao longo dos anos a gente vai formando a nossa mentalidade cristã. Esse é o objetivo, amém, irmãos? Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Contamos com a presença de todos os irmãos domingo. Todos os irmãos domingo aqui, em nome de Jesus. Senhor Deus, Senhor Pai, graças a Deus mais uma vez, Senhor, graças a Deus, por essa oportunidade essa maravilhosa. sequência de aulas nessas Noite. Somos gratos a Ti, Senhor, pela presença de todos os Teus servos. Deus eterno, essa palavra, ela vem encontrar em Paris, tem nossos corações, surtir a fé, a curto, médio, ajuda, Senhor, e nos despede em paz, em nome de Jesus, Senhor. É o pedido da nossa humilde oração, em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus também pela vida do nosso irmão Genivaldo. O Genivaldo tem cooperado conosco aqui já há alguns dias, né? E talvez eu estava conversando com ele hoje, quando nós chegamos aqui um pouco mais cedo. Ele estava me dizendo que ele já congregou aqui lá pelos anos 2000, tocava aqui junto com o Michel, e como ele está morando aqui perto, ele está vindo congregar conosco. Os irmãos querem receber o nosso irmão com voz dizendo: Seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus abençoe, irmão. Essa casa também é sua. Sinta-se bem em nosso meio. Somos aqui uma grande família, lutando para vencermos todos juntos, em nome de Jesus. Amém, querido? Quer diremos, pois, essas coisas: se Deus é por nós, tudo posso. E a vitória é nossa. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai Celestial, que a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito seja sobre todo o povo de Deus e assim permaneça hoje e sempre. Todos dizem amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vão em paz.